certeza deve ter enviado também, os que não são meus alunos, deve ter enviado também para o Marcelo aí algumas respostas referentes a esse texto do iogurte. E eu quero fazer a explicação justamente desse capítulo, tá? Eu quero que você entenda aí o que esse capítulo trouxe para você de importante, que é necessário para que você responda as suas atividades prosseguintes aí, que serão, que já foram encaminhadas nesse bloco na quinta-feira, tá? Para que a gente possa entender melhor o título lá desse textozinho que veio no bloco para você, o título dele é Moneras, né? Eu até coloquei aqui no quadro para vocês relembrar, Monera, protistas e fungos, tá? Quando ele trouxe essa introdução, ele já veio caminho andando aí, os conhecimentos já veio dando sequência a uma outra explicação que eu fiz anteriormente sobre os nossos 5 reinos, né? E aí vamos relembrar aqui, quando a gente fala sobre a nossa sistemática, a nossa organização taxonômica, eu até fiz um vídeo com vocês para vocês tentarem organizar os botões, seria uma forma de você tentar organizar por parentesco ou por semelhança esses seres vivos, né? E a primeira organização que apareceu mediante esses estudos foi o Reino Monera. E para que a gente possa entender o que é o Reino Monera, o Reino Monera nada mais é do que o reino das bactérias. Professora, mas eu já vi isso daqui quando eu estudei lá no 7º ano, eu estudei os 5 reinos. Sim, e agora, na biologia, dentro do 9º ano, você vai fazer uma pequena pincelada nesse conteúdo. Então, assim, a gente não vai fixar como foi fixado lá no 7º ano. O que você precisa entender? E quando eu caracterizei os 5 reinos, primeiramente veio o reino Monera. 5 reinos. Segundo, veio o reino que a gente conhece também como reino Fungi, que vocês conhecem como fungos. Professora, me dá um exemplo aqui de um reino Fungi, né? Ou de um ser vivo que faz parte desse reino. Tem um que a gente vê muito no nosso dia a dia, que é o mofo, né? É o boloro, tanto que aparece nos pães, quanto aparece nas verduras, nos legumes, automaticamente vai aparecer também em alimentos que estão perdidos, tá? Isso daí é um ser vivo e faz parte lá do reino fungi, então, segundo reino. Tá? Caracterizando os 5, o terceiro veio o reino prototista, ou também conhecido como protista. O que são esse reino? É o reino dos protozoários. Professora, o que são esses protozoários? Protozoários, na verdade, são alguns vermes ou algumas doenças que são causadas por esses seres vivos. Por exemplo, nós vamos ter aí a doença de Chagas, que é causada por um protozoário, tá? Nós vamos ter vários outros seres vivos que a gente vai visualizar ou tentar visualizar no microscópio referente a esses reinos. Outro reino, que já é um reino mais complexo, que já chega lá no 4º reino, e que a gente vai estudar posterior a esses 3, é o reino vegetal. Então, o reino vegetal nada mais engloba do que todas as plantas, né? E aí a gente vai ter as briotas, as pteridófitas, as angiospermas, as gimnospermas. E por último, a gente chega no reino que nós nos agregamos a ele, que é o reino animalia, né? Que é composto pelos animais vertebrados e os animais invertebrados. Então, o texto lá na introdução, que faz parte do seu livro, tá? Então, nós estamos seguindo sequência do seu livro, só que como no ano não chegou livro suficiente para todo mundo, a parte que é encaminhada para vocês no bloco, eu envio ela digitalizado para que você possa acompanhar. E lá ele trouxe para você um texto na página inicial falando sobre o iogurte. E depois que ele conta toda uma história sobre o iogurte, ele vai e faz 2 perguntas. Nós vamos começar fazendo a introdução e discutindo sobre as suas 2 respostas. A primeira pergunta que ele fez foi, depois que
o rapazinho conversou lá entre si e ele descobriu que existe como você fazer o iogurte em casa, caseiro, ele fez uma pergunta para você. Você tomaria o iogurte do Osvaldo? Por quê? E os outros iogurtes? Teve vários alunos que me respondeu que não. Não, eu não tomaria. Mas também, gente, vamos ter um pouco de cuidado, porque quando eu falo para vocês assim, ó, responda. Você tem que responder e justificar, tá? Não existe uma resposta para mim, não ou sim. Você tem que entender que você tem que ter uma justificativa para aquele não e para aquele sim seu. Então, quem respondeu não, por quê? Agora, teve alguns que respondeu para mim sim. Tá, respondeu sim por quê? Então, vamos entender. Você já parou para pensar que aquele iogurte, ele, da mesma forma que aquele outro que a gente toma industrializado, ele foi feito através de micro-organismos, ou seja, existiu ali uma fermentação. Aconteceu ali um processo onde esses micro-organismos, eles automaticamente produziram ali aquela fermentação para que aquele iogurte fosse construído, tá? Então, se você disse não porque era caseiro, então automaticamente você não toma aquele que é industrializado, né? Porque o industrializado também é feito da mesma forma. A diferença é que é feito em uma indústria, não é feito em casa. A outra pergunta é comum encontrar seres vivos habitando o nosso organismo? Que seres são esses? Teve gente que colocou assim para mim, assim, não. E se tiver organismo habitando o meu ser vivo, o meu corpo aqui, significa que eu estou, né, apodrecendo ou que eu estou morrendo. Pelo contrário, você tem no seu corpo milhares de bactérias, diferentemente colônias de bactérias, que regulam o seu funcionamento. Ou seja, até para você defecar, você tem bactérias lá no seu intestino grosso que auxilia nesse processozinho aí para que você empacote suas fezes. Então, se você colocou lá assim, ó, não é de conhecimento meu que isso venha a acontecer, você pode, então, começar a pensar que a todo momento você ingere micro-organismos. Na sua boca, por exemplo, você vai ter em média aí uns 300 a 350 tipos de bactérias. Então você já para para pensar o tanto de bactérias que você tem no seu organismo. Fora que na nossa atmosfera tem micro-organismos que eu não consigo ver a olho nu. Então quando você faz o seu processo de ventilação pulmonar, que você inspira junto com o seu gás oxigênio, você também leva micro-organismos para dentro do seu corpo. E que muitas das vezes, o fato de você estar com a imunidade baixa, você acaba não conseguindo combater, as suas células de defesa não conseguem combater esses micro-organismos e acaba manifestando em você uma gripe, uma doençazinha passageira que os médicos conhecem aí ou dão o nome para vocês de virose. Então, se você for levar em consideração, ao tempo todo você está com micro-organismos no seu corpo. E aí, a gente vai começar falando do primeiro micro-organismozinho que faz parte do grupo aqui do Reino Monera, que a gente já conhece como as bactérias. Então, vamos lá. Vamos conceituar aqui as bactérias. Conceitos. Primeiro, eu já sei que eu vou falar de bactérias. Bactérias são seres unicelulares. O que é ser unicelular? Possui uma única célula. Única célula. São seres que a gente chama de procariontes. O que é seres procariontes? As suas células são desprovidas de envoltório nuclear. Então, essas células aqui desprovidas de envoltório nuclear. Então, essas células aqui é dessa formatozinha aqui, ó, que você já deve ter visto várias
vezes nos livros de ciências, tá? Ela tem a estrutura da membrana plasmática, ela vai ter o citoplasma, mas o DNA dela é disperso aonde? No núcleo. Ela não tem aquele envoltório aqui, ó, que a gente chama de núcleo, que protege o seu DNA. Então, a gente chama essa célula de célula procarionte. Então, ela vai ter membrana plasmática, e isso tudo você anota para você dar conta de responder sua atividade, tá? Membrana plasmática, o centro dela vai ser o citoplasma. Esse citoplasma, ele vai estar rico em uma organela chamada de ribossomos. Então, as organelas ribossomáticas, elas aparecem tanto nas células procariontes quanto nas células eucariontes. Vai ter um DNA. O DNA você já conhece que é o material genético. E claro, a gente não pode esquecer que ela vai ter aqui, ó, cílios. E ela vai ter também um flagelo, para que auxilie ela a se locomover, tá? Essas células que a gente chama de, esses seres que a gente chama de seres bacterianos, desprovidos aí de núcleo, ou seja, não existe essa organização celular, ela se subdivide, ela se classifica no meio ambiente, tá? Então, existem outros tipos, né? Vou colocar aqui, ó, tipos, né? Classificação delas. Elas podem ser por forma, tá? Então, vamos na classificação por forma. Se vocês precisarem que abaixe um pouco a câmera para ver a louça, tá bom? Nós vamos ter aí, ó, formatos dela. Então, nós vamos ter cocos. Então, vai ser em formatos de cocos. Nós vamos ter vibriões, que é em formato de vírgula. Isso é as formas da bactéria, tá? Nós vamos ter espiraladas, ou em forma de espiral. Assim. E nós vamos ter os bacilos, que são em forma de bastonetes. Quem aqui gosta muito de Yakult? Então, Yakult, né, é feito da bactéria no formato de bastonetes. Por isso que são chamados de bacilo, lactobacilos. É um tipo de bactéria em forma de bastonetes. Então, quando a gente ingere ele auxilia até mesmo no melhoramento do nosso empacotamento do intestino grosso. Você pode ver aquele Activia também. Quem gosta de tomar aquele iogurte Activia, ele também tem bactérias nele que aceleram o nosso metabolismo de forma que a gente consiga defecar de forma corretamente, tá? Não tem o intestino preso. Tatiana. Oi. Ana Paula tá pedindo para baixar um pouco o celular para ela ver a aula. Melhorou? Melhorou. Outra coisa que você pode ver nessa classificação das bactérias é que você vai ter bactérias que a gente chama de bactérias boas e bactérias ruins. Então, nós temos as bactérias que são boas, chamadas de decompositores. Quem são esses decompositores? São aquelas que reciclam o meio ambiente. Por exemplo, nós temos aqui em Itaberaí, alguns tipos de bactérias que são consideradas decompositores, que é utilizada lá na Superfrango, lá naquele lago da Superfrango, indo para Itapuranga lá. Qual que é a função dessas bactérias? Se você for analisar, a função dela é se alimentar do resto que eles não utilizam mais na produção de farinha, tá? Então, quando o calor está muito extremo,
muito, igual está agora, e de repente dá uma pancada de chuva brusca, vocês já perceberam que o mau cheiro da cidade aumenta? Aí todo mundo fala assim, ó, é o cheiro do progresso, né? Que é o cheiro lá da Super Frango. Tá, mas eu quero dizer para vocês que, na verdade, não é o cheiro da Super Frango, é o cheiro dessas bactérias decompositoras aqui, ó, que morrem dentro do lago. Por isso que elas fedem daquele jeito, tá? Na verdade, essas bactérias, elas se proliferam muito rápido. Porém, quando há um calor excessivo, elas aumentam a reprodução dela e, de repente, vem uma pancada de chuva, mata aquelas bactérias. Então, esse desnível de temperatura faz com que elas morram. Outro exemplo também de bactérias decompositoras. Quando há um derramamento de petróleo no mar, como que vocês acham que é feita a retirada desse óleo lá do mar? Joga-se lá, ó, bactérias que são decompositoras, tá? Essas bactérias decompositoras vão se alimentar daquela moléculazinha de óleo, né? E de forma que essa moléculazinha de óleo possa ser diminuída, até só que leva prazo, né? Claro que não vai, nossa, vai ser de um dia para o outro. Elas não vão se alimentar daquele derramamento de óleo que teve ali. Oi. Tá embaçado. Tá embaçado? Talvez porque assim, gente, às vezes fica embaçado, não é por causa da própria internet, não é a câmera. Depende do que vocês estão visualizando a imagem. Se for de celular, pode ser que a imagem fique embaçada, porque olha aqui, ó, quando eu coloco para mim, a imagem tá normal. Depois também, mas tá ótimo. Então, depende muito da internet que você está utilizando, tá? Bom, então voltemos aqui para que vocês possam entender. Outra coisa que vocês precisam saber sobre as bactérias, eu posso apagar? Pode. De qualquer forma, a aula vai estar gravada e disponível no canal, tá? Então, depois, se vocês quiserem revisar, o que você precisa entender também é que as bactérias, elas se reproduzem. De que forma que elas se reproduzem? Ela precisa de macho e fêmea para se reproduzir, gente? Vocês acham que é igual nós, que precisa de um hominho, vai lá e fazer um nenenzinho em nós? Ou, na verdade, não precisa fazer em nós, né? Mas precisa do seu gameta masculino. Vocês acham que são assim? Não. A reprodução das bactérias é assexuada. Então, ela não precisa de indivíduo masculino e feminino. Ela reproduz por bipartição. Ou seja, eu tenho aqui uma bactéria. Essa bactéria que tem um núcleozinho, né? Tem lá o seu DNA. Quando ela quer sofrer reprodução, ela se parte e forma outras 2 novas bactérias, tá? E isso daqui, gente, é questão de minutos. Então, a cada 2 minutos, 2 novas bactérias se reproduziram. Então, ela é questão de minutos. Por exemplo, vamos lá numa infecção de gargantas. Quando você está com uma infecção de garganta, você amanhece, você não amanhece com infecção de garganta. Você amanhece com a garganta arranhando. Então, ela está arranhando. De repente, vai passando a hora do dia, você não tomou nada para que aquilo ali seja aliviado, você já vai sentindo que aquele arranha-garganta já passa a ser uma dor para você engolir a sua saliva. E aí, a senhora pode ligar o celular um pouquinho? E aí, logo vem a febre. Melhorou? Melhorou, obrigada. E aí, logo vem a febre. Significa que essa bactériazinha que era responsável pela sua infecção de garganta começou só ela sozinha. Ela começou a se reproduzir, e aí ela virou colônias de bactéria dentro da sua garganta. Aí o que vai combater ela? Os antibióticos.
tá? Antibióticos, que você vai descobrir um pouco mais à frente comigo hoje, que são os fungos. Tem uma espécie de fungo chamada de penicillium que se alimenta da bactéria. Então, os antibióticos são feitos à base de fungo, tá? Tá, e aí a gente finaliza reino Monera. Dúvidas sobre reino Monera? Não. Protista. Reino dos protozoários. Hoje vocês vão ver um protozoário no microscópio. Então vamos lá. Vamos classificá-lo? São seres. Pode ser uni, pode ser pluricelulares. Então pode ser seres com mais de uma única célula, tá? Unicelular ou pluricelulares, eucariontes. Então, sua célula já vai ter o quê? Núcleo e o DNA dentro do núcleo. Vai ter membrana plasmática, citoplasma, DNA e o que envolve o DNA, o núcleo. São seres que gostam de habitat terrestre, mas também pode ser aquático. Esse mesmo que você vai ver, que é um exemplo de um protozoário, que é o Paramécium, esse aqui, ele gosta de água. Então, por exemplo, quem gosta de ficar banhando em rios, né? O rio é cheinho de protozoários, tá? E esses protozoários, eles entram pelos nossos poros, atingem a nossa corrente sanguínea e automaticamente pode ir para o nosso intestino ou, em caso de, por exemplo, da doença de Chagas, né, é repassado pela picada ou depósito das fezes do mosquito e ir para a nossa corrente sanguínea até chegar no nosso coração. Tá, o que mais que eu preciso falar sobre os protozoários? Os protozoários são apenas um dos seres vivos dentro do reino protista. Eu vou ter também dentro do reino protista as algas. Professora, mas algas não é vegetal, não? Algas não tá lá dentro do... Olha como que é uma alga. Não tá lá dentro do reino plantae, não? Não. Por quê? Para que você seja estruturado dentro do reino plantae, você precisa de ter raiz, caule, folha e fruta. No mínimo, raiz, caule e folha. Ela não tem isso, ela tem rizoide, que é uma estrutura pequena, cauloide e filoide. Então, ela não tem estrutura de planta, ela se parece com uma planta, realiza o processo da fotossíntese. As algas são as maiores produtoras de oxigênio do mundo. Então, 79% do nosso oxigênio vem das algas. Porém, ela não é uma planta. Professora, mas por que então que ela está lá dentro do reino dos protozoários, dentro do reino protista, se lá nos protozoários a gente vai encontrar aqui, em uma grande maioria, alguns são vermes? Esse reino protista significa resto do resto. São seres que não conseguiram se encaixar dentro do reino animal, que é os vermes. Os vermes não podem ser classificados como animais, mas têm características específicas. E as algas não podem ser classificadas como plantas, então foram parar aqui dentro do reino protista, que é o resto do resto. Juntou todos aqueles que não cabem em nenhum reino e colocou aqui dentro. As algas, eu consigo encontrar algas no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Ai, professora, eu não me alimento de alga, não.
Às vezes nem percebe. Por exemplo, quem aqui gosta de sorvete? Eu. Sabia, Lívia, que o sorvete é feito para dar aquela sensação de dureza do sorvete é feito através das algas, tá? Por exemplo, até quando você faz um sorvete caseiro, você precisa do hemustab. O hemustab é a própria essência da alga. Aqueles alimentos também japoneses, né, que você utiliza ali, que você come o arrozinho enrolado tipo Tamaqui? Oi? Tamaqui? Aquilo ali é uma alga. E alga também, gente, é utilizado para cremes para pele, porque ela tem um alto teor de colágeno, então ela é bem utilizada também na estética, tá? Então ela tem muitas vantagens, as algas, mas não são plantas. Posso apagar para ir para a última? Sim. Pode. O último aí são os fungos. Opa! Fungo é bom demais de falar. Quem aqui gosta daquele queijinho que tem os trenzinhos preto nele? Você Queijo também? gorgonzola, uma vez eu comi, quase vomitei. É horrível. Bom, o reino Fuji, que é o reino dos fungos, são organismos pluricelulares eucariontes, ou seja, a célula dele vai ser organizada com núcleo. A sua reprodução é por brotamento. Então, a reprodução aqui é sexuada, assexuada, não precisa de macho e fêmea. Então, assexuada por brotamento. Prof, ergue o celular um pouquinho. Tá bom. Bom, como que é feito esse... E quais são as espécies, né? Tipos, né? Quais são esses tipos de fungos aí que nós vamos conhecer? Nós vamos ter o fungo presente no vinho. Já viu aqueles filmes ou aquelas reportagens que fala que quanto mais velho o vinho for, mais gostoso, mais saboroso ele é? Sim. Maior é a presença de fermentação do fungo. Quanto mais velho o fungo for, mais saboroso é o vinho. Então, vai ter presença nos vinhos. Queijos são utilizados em queijos. Aqueles queijos com fungo são caríssimos. Um pedacinho assim, ó, custa em média R$300. Só para você ver que... E esse queijo, ele tem que se perder mesmo. Para criar o fungo, tem que deixar ele isolado no ambiente escuro, porque fungo gosta para sua reprodução, ambientes escuros, úmidos e sem oxigênio. Outros aí que a gente vai ver também que existe fungos, que a gente consegue visualizar os fungos, são em pães, né? Você sabia que para fazer rosca, pão, você utiliza um fermento biológico à base de fungo, tá? Então, esse fermento aqui, ó, biológico, utilizado, é o próprio fungo, tá bom? Para fazer a massa crescer. O papai, mas a mamãe, ou então a vovó, quando vai fazer a rosca, fala assim, agora, depois de amacetou ela lá, até mesmo, bateu ela na mesa, vamos colocar ela para descansar. Tatiana. Oi.
Minha mãe tem esse fermento biológico em casa. Fungo vivo. Dá para você ver a ação do gás carbônico sendo liberado por ele se você pegar um pouquinho de açúcar e um pouquinho de água morna. Coloca nele para você ver. Ele chega saltita. Pula lá dentro do copo para poder sobreviver e liberar ali o seu gás carbônico, tá? Isso que faz a massa da rosca ou do pão crescer, tá bom? Tá, mas quando a gente fala de fungo, nós temos aí, ó, fungos que são decompositores também. Qual a função desses fungos decompositores? Reciclar o meio ambiente, né? Então, ele vai ali se alimentar do resto de carcaças de animais quando morre, vai se alimentar do resto de seres vivos no meio ambiente, vai fazer ali uma limpeza mesmo na natureza. Então, é uma forma também de classificar esses fungos, tá? E nós vamos ter os fungos que são utilizados nas indústrias farmacêuticas, que são, no caso aí, os antibióticos. E nós vamos ter os fungos causadores de doença. Alguém se lembra de uma doença causada por fungo? Quem aqui já deu pano branco? Mais conhecido aí por umas manchas brancas na pele? Eu. Às vezes até o médico fala assim, ó, você tomou muito banho de piscina, a pele fica com umas manchinhas brancas espalhadas pelo corpo, são fungos, tá? Pano branco, é um fungo. Outro, quem aqui já deu micose entre os dedos? Mais conhecido como pé de atleta. Dá muito quando a gente usa sapato muito fechado entre os dedinhos do pé, dá umas frieiras. São fungos que estão ali o tempo todo se alimentando do seu tecido epitelial, tá? Então você tem que usar pomada para matar, senão automaticamente ele come o tecido todinho. Quem aqui já deu impinja, né? Ai, pegou impinja de cachorro esse menino. Também são tipos de fungo que se alimentam do seu tecido epitelial, tá? Eu peguei, que ódio. Fungo. Outro também, que já deve ter dado em algumas menininhas aí, que dá uma coceirinha no canal da vagina, outra coceirinha boa, né? Você fica lá, você vai passar, porque a gente, quando vai fazer a higienização do xixi, passa o papel higiênico para retirar o excesso ali. Quando tá com essa coceira, chega, solta esse papel higiênico lá, né? Quem já deu essa? Essa daí é a mais conhecida como cândida ou candidíase. Alguém já deu essa também? Eita, agora ninguém conta, né? Eu ia contar isso? Pé de atleta. Estou colocando aqui alguns exemplos, tá? Outro também que eu falei para vocês aí é o pano branco. E aí a gente finaliza a nossa explicação. Alguma dúvida? Dúvida, gente? Tá todo mundo tão caladinho. Tá de boa? Olha só para vocês terem uma ideia do exercício que foi para vocês, deixa eu explicar ele aqui, porque aí depois fica até mais fácil para vocês entenderem, tá? Foi o exercício da sistematizar 1, 2, 3 e 4 para vocês resolverem na quinta-feira. De que forma que vocês vão resolver? Usando essa minha explicação, tá? Por exemplo, lá na número 1 fala assim, elabore uma tabela comparativa entre bactérias, algas, protozoários e fungo. Quanto à presença e ausência de membrana nuclear, núcleo de células e tipo de nutrição. Eu coloquei tudo no quadro, é só você organizar em tabela, tá? Então, monta uma tabela e coloca todas as características que eu coloquei no quadro para vocês. 2. Explique a frase. Os seres do reino proctista são mais complexos que as bactérias? Os protozoários são mais evoluídos que as bactérias?
De acordo com o que a gente viu aqui, as bactérias são seres que não possuem organização celular. Os protozoários possuem. Eles são mais evoluídos? Sim. Então, você vai explicar. Sim, tem organização celular, são pluricelulares, são eucariontes, enquanto as bactérias são procariontes. 3. A que reinos pertencem os organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica? São 2 que eu falei, as bactérias, que são decompositores, e os fungos. As bactérias fazem parte de qual reino? Monera. E os fungos? Fungi. Tá? Então, responda. 4. As algas já foram classificadas anteriormente como plantas. Atualmente, a qual reino de seres vivos ela pertence? Protista. Quem mais faz parte desse reino? Nossa, que pergunta fácil. Os protozoários, tá? Tudo explicadinho. Bom, então vamos conhecer um pouquinho desses seres, né? Que a gente não consegue ver a olho nu. Vamos ver ele microscopicamente? Quem aqui já teve a oportunidade de ver um microscópio? Eu não. Não? Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Vou baixar a câmera para que vocês possam visualizar melhor, tá? Então, olha só. Esse aqui é um microscópio binocular. Por que é binocular? Porque eu tenho 2 olhos, tá vendo? Então, você tem aqui, ó, as lentes oculares, que você coloca o olho para fazer a visualização. Nesse caso aqui, como eu vou jogar no computador, eu coloquei uma câmera para que você possa visualizar. Eu vou ter aqui, ó, as lentes embaixo aqui, onde eu estou mostrando o dedo, são as lentes objetivas. Essas lentes são responsáveis por fazer a ampliação do tecido ou da célula que vai ser analisada, tá? Aqui eu tenho o braço do microscópio, que é por onde eu seguro ele. Aqui é a base. Vocês podem ver que na base já tem uma lâmina aqui, tá? E aqui, ó, na lateral, é o parafuso macrômetro, que eu vou movimentar para fazer a visualização da imagem. E esse microscópio é um microscópio óptico. Então, vamos lá. Vou tentar compartilhar a tela com vocês. E vocês me dizem se deu certo, tá? Ok. Isso, tudo bem. Hã? Professora, como que a senhora monta uma lâmina? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer para montar uma lâmina, você precisa ter os materiais, tá? Então, olha só, que materiais são esses? Você precisa ter uma lâmina de vidro, tá? Então, é aqui que eu coloco o tecido a ser analisado. Ó, ela é vidro. E por cima dela, você tem que ter uma lamínula, que é um plásticozinho, parece uma lâmina também, para poder segurar o tecido, tá? Como que eu faço a captura? Você vai lá, por exemplo, coloca um pão para perder lá, vai aparecer o mofo. Você retira aquele mofo, coloca aqui na lâmina, coloca a lamínula por cima. Claro que você tem que colocar um extrator de célula, que no caso aqui a gente poderia usar um iodo. Coloca por cima e pode levar no microscópio. Eu já deixei as lâminas preparadas para vocês, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver aqui. Deixa eu ver o que a gente vai visualizar primeiro. Nós vamos tentar visualizar o fungo, tá? Aqui a lâmina dele aqui. Já tá prontinha com o tecidozinho do fungo. Eu tenho umas pinças aqui no microscópio que são responsáveis, né? Vou jogar a imagem para vocês agora, vou compartilhar. Apareceu uma imagem estranha aí do microscópio? Não.
Não? Apareceu, Luciana, apareceu. Apareceu, né? Ajuda aí, Mônica. Tá, eu tô aqui, viu? Não apareceu, não. Tá, olha agora só. pra mim também não Você apareceu. tá vendo que eu tô fazendo uma movimentação e aí a gente vai tentar achar a imagem mais próxima aqui para que vocês consigam visualizar. Ó, ele aparecer. Esse aqui é o fundo, viu? Deixa eu tentar deixar mais nítido possível a imagem. Ó, Não tá aparecendo. tá conseguindo ver aí, ó? Umas manchas meio preta. E aí aqui, ó, vocês conseguem ver certinho a raiz dele, ó. Somou! Somou! Aqui. Senhora. O meu não tá aparecendo. Ó, dá para você ver certinho agora, ó. Consegue ver? Sim. Esse é um fungo, tá? Esse é os bichinhos que dá em vocês quando vocês, né? Não tem assim asepsia e aí dá frieira. Esse é um fungo. Vamos lá agora ver uma alga. Tassiana, Oi. extrato de tomate também dá muito fungo, né? Demais da conta. Inclusive, ele dá aquele azulado mesmo. E ele é ótimo de capturar esse. Ó, essas aqui são as algas, consegue ver? Todas verdinhas. Sim, consigo. Essas aí, você pode ver que elas são bem verdinhas assim, tem muitas, porque ela tem presença de clorofila nela, que é responsável pelo processo aí da fotossíntese, né? Então, essas são as algas presentes aí nos mares, que libera para nós grande parte do nosso oxigênio. Agora vamos aqui com a última laminazinha, que é um protozoário, é um paramécio. Deixa eu só limpar essa lâmina aqui um pouquinho. Bom, esse aqui, deixa eu ver se eu consigo focar ele melhor.
Não tá saindo som, Tassiano. Não tá saindo som no seu vídeo, Tassiano. E aí, tá saindo agora? Agora tá. Peraí. Deixa eu voltar na apresentação. Bom, esse daqui é o... Ó, olha lá ele lá, ó. Consegue ver? Esse aqui é um protozoário, é o paramécio. Se você depois tiver curiosidade, olha para você ver, ó, cheio de pelinho. Depois, se você tiver curiosidade, procura a imagem dele. É a mesma coisa de você estar vendo as imagens do livro. Esse é um protozoário, tá? Essa cor é dele mesmo? Oi? Essa cor é dele mesmo? É dele mesmo. É dele mesmo. Normalmente ele tem essa tonalidade meio pro lado de rosa e tem um azulado também, mais pro lado do azul. É até uma forma de chamar atenção também. Dúvidas, gente? Não. Tassiano, não tá saindo som. Não tá saindo som. Não. 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 Uh-uh. Tá me ouvindo agora? Sim. Agora sim. É que eu tirei tirei o microscópio do computador e ele caiu, fez cair a webcam. Pessoal, então a gente vai finalizando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da sua realização da atividade, você pode me procurar. Essa atividade está prevista para você realizar na quinta-feira. E assim que vocês conseguirem finalizá-la, tira a foto e manda para os seus professores, certo? Mônica, você quer finalizar com alguma coisa? Só lembrando que hoje tem a live às 18 horas, tá? Com a Aline, psicóloga, falando sobre saúde emocional. Não deixe de fazer as atividades, não deixe de participar, não deixe de perguntar qualquer coisa. Estamos sempre à disposição de vocês. Começamos o 4º bimestre, tá? Então, estejam sempre com os blocos em dia. E é isso. Tá? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.